Glória a Deus. Agora estaremos trazendo a palavra de Deus ao seu coração nesta manhã. Louvado e engrandecido ao nosso Senhor Jesus. Aqui no Evangelho de Lucas, o médico amado, a palavra de Deus nos mostra, nos revela que Lucas não era um dos discípulos de Jesus. Não era. Ele observava e escreveu essa carta. E também Atos dos Apóstolos, ele também escreveu essa carta, aonde hoje estaremos trazendo essa palavra ao seu coração, para que você possa entender a palavra de Deus em vossas vidas. Aqui Lucas capítulo 5, versículo 3, o 4 e o 5. Versículo 3 diz assim: e entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, meu amigo, ao mar alto, e lançai as vossas redes, para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Pela tua palavra lançarei a rede. A palavra de Deus nos mostra, do qual que a palavra nos revela. Jesus, quando ele saiu ao encontro dos discípulos, não tinha separado os discípulos. Jesus falou para eles, dizendo: siga-me e farei pescador de alma. E a palavra de Deus nos diz, o qual que Jesus falou para Simão, sobrenome Pedro, dizendo: lançai a rede. E a Bíblia nos fala que Simão, Pedro, eles tinham pescado a noite toda e não tinham pegado nada. Mas segundo a sua palavra, Simão diz para Jesus: mestre, mas segundo a tua palavra lançarei a rede. E a palavra de Deus nos revela, nos mostra claramente, quando ele lançou, a paz do Senhor abençoado, quando ele lançou a rede sobre o mar, aonde que Jesus deu a ordenança, juntou todos os barcos, todos os pescadores. Segundo a Bíblia nos fala que aquele povo se uniu, até faltou o barco se fundar, do tanto peixe enorme, peixe grande, foi pegado sobre a sua rede. E a palavra de Deus nos mostra que nós sabemos que hoje em dia, quando Jesus falou que ia fazer pescador de alma,
raça humana, eu farei pescar alma em vossas vidas. Pescador de alma quer dizer lançar a rede, segundo a palavra de Deus nos mostra. A rede são a gente. Pescador são a alma. Aonde que a alma está precisando de alimento, alimento sólido, alimento espiritual. E quando fala pescador de alma, já está falando do povo, porque o peixe significa alma. Jesus veio para que nós podemos ter o privilégio de ter o conhecimento da palavra de Deus e anunciar a sua palavra. A rede é a palavra de Deus. A Bíblia nos fala, quando nós passamos a ter o conhecimento da palavra de Deus, Deus age em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus faça entender que o homem precisa da sua palavra, o qual que a humanidade tem se fartado, se lasgado, tem abandonado, rejeitado a palavra de Deus. Nós não devemos recusar a palavra de Deus. A Bíblia nos fala, quando o homem coloca Jesus em prioridade, em primeiro lugar na nossas vidas, nós vemos o seu cumprimento, nós vemos o agir de Deus se cumprindo, se realizando em nossas vidas. Hoje eu trago essa palavra ao seu coração para que você possa examinar as Escrituras. Eu sempre tenho falado, eu sempre tenho citado versículo dentro da palavra de Deus, para que a humanidade venha entender o projeto de Deus e o projeto do Senhor Jesus em nossas vidas. O projeto de Deus é a humanidade que vem se unir, que vem se colocar numa só nação, que vem entender o qual que é o projeto de Deus para a humanidade. A Bíblia nos fala que a família é o projeto de Deus para a raça humana. Quando fala família, já está falando união, que nós devemos ter união um com o outro. Salmo 133, versículo 1, que fala: ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. Hoje em dia não está tendo isso nas nossas vidas. Hoje em dia a união da humanidade tem se afastado, não está se preocupando para com o seu próximo, não quer ter união um com o outro. Às vezes tem união, mas quando fala uma coisa que eles não gostou, aí vem as críticas e a separação um com o outro. Mas a Bíblia nos fala que nós devemos examinar as Escrituras para que nós podemos entender o projeto de Deus, que vem entender o projeto do Senhor Jesus em nossas vidas. Não desanime, não se separa, do qual que a humanidade tem se separado um do outro, mas tem que ter união um com o outro, para que a humanidade, quando tem união, tem um sentido que fala, união cria força. Quando nós colocamos tudo isso em nossas vidas, nós temos força um com o outro. Mas a palavra de Deus nos fala, cada vez que Deus fazia o projeto, a humanidade se aproximava dele, ele se afastava.
É por essa razão que Jesus falou: farei pescador de alma. Aliás, proclamar a minha palavra ao coração dos ouvintes. A segunda palavra de Deus nos diz que quando Jesus falou para Pedro: lançai a rede a este local. Mas como ele tinha lançado as redes sobre o mar, não pegou nada. Mas segundo, ele diz para Jesus: mestre, mas segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. E a palavra de Deus fala, foi um grande milagre que aconteceu naquele momento. Um grande pesqueiro aconteceu naquele dia. Hoje já refere a palavra de Deus. Hoje em dia a humanidade não está se preocupando em si mesmo, não está se preocupando de qual maneira que não está se preocupando em si mesmo, porque não está se valorizando o que você tem. A palavra de Deus se fala em Apocalipse capítulo 11, capítulo 3, versículo 11, que fala: guarda o que você tem, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa, a coroa da salvação, a coroa qual que o homem não podia perder em vossas vidas. Hoje eu trago essa palavra para que você possa valorizar o que você tem. E você não tem observado, e você não tem se preocupado do qual que você tem na sua vida, e você não tem enxergado a realidade do qual que Deus quer colocar nas tuas mãos. Quando Deus vai colocar, quando o Espírito Santo de Deus vai colocar algo na tua mão, você não recebe, por motivo de você não ter colocado Jesus em prioridade, em primeiro lugar no seu coração. Entregue sua vida a Jesus, desde que a rede vem penetrar dentro do seu coração, que você venha entregar sua vida ao nosso Senhor Jesus, para que Ele possa agir na tua vida, do qual o único que pode agir na nossa vida se chama Jesus. Não tem outro ser, não tem outra pessoa que pode agir na nossa vida. Hoje eu ganhei uma oportunidade de receber a minha condição para mim vir para aqui trazer a palavra. A pessoa diz: o que seria de mim se eu não tivesse Maria na minha vida? Misericórdia, misericórdia. Aí depois faz uma pergunta dizendo: por que você não gosta de Maria? Aí eu vou com a palavra de Deus. A Bíblia nos fala, a palavra de Deus nos diz dessa maneira: quando Jesus e seu discípulo estavam sobre uma casa, a Bíblia nos fala, o dono da casa disse: mestre, a tua mãe, os teus irmãos, a tua irmã, e daí fora a tua procura. Jesus disse dessa maneira, dizendo: quem é minha mãe? Quem é o meu irmão e minha irmã? É aquele que faz a vontade do meu Pai. Essa é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Aonde a humanidade não tem observado, examinado as Escrituras, aonde que eu tenho sempre citado os versículos, para que a humanidade venha examinar as Escrituras. Vou falar de novo, para você examinar as Escrituras, para você não passar despercebido, não falar coisas que não está dentro da palavra de Deus. A Bíblia nos fala: tudo aquilo que não está dentro da palavra de Deus é anátema, quer dizer, é falso, que não existe, que não tem dentro da palavra de Deus.
Primeiro, você que tem um papel, tem uma caneta na sua mão, medite, escreve. Aí você pega a Bíblia e medita. Lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Examina lá. Oséia capítulo 4, versículo 6. Oséia capítulo 4, versículo 6. Examina lá. Evangelho de Mateus capítulo 22, versículo 29. Examina lá. Evangelho de João capítulo 5, versículo 39. Examina lá. Se você não estiver entendendo, você pode me chamar. Vou estar explicando para você não passar despercebido, para você não falar coisa que não está dentro da palavra de Deus. Aí eu falo: Maria, minha irmã, em Cristo Jesus. A Bíblia nos fala: todo aquele que morreu em Jesus Cristo está no lugar por nome paraíso. Está chegando o momento, esperando o momento da ressurreição. Todo aquele que morre em Jesus Cristo, ele vai para o lugar por nome paraíso. E aquele que morre sem Jesus na tua vida, ele vai para o lugar por nome Hades, que é o próprio inferno. Se eu falar para você, para onde você quer ir? Para o céu ou para o inferno? Você vai dizer: eu quero ir para o céu, porque lá é bom, é tranquilo. O inferno é sofrimento. Para você fugir da condenação, para você não ir para o inferno, para o lugar por nome Hades, Senhor, você tem que fazer um compromisso com o Senhor Jesus, fazer uma nova aliança com o nosso Senhor Jesus, entregando sua vida ao Senhor Jesus, para que você possa alcançar a sua salvação. Não tem outro ser que pode nos levar até Deus. Não tem outra pessoa que pode nos levar até Deus, a não ser Jesus Cristo. Jesus é o autor e consumador da nossa alma, da nossa fé, o qual que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ele desceu, depois subiu, está ao lado do Pai, intercedendo por nós como mediador. Jesus está voltando. Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo está às portas. Ele pode voltar para mim hoje. E se eu morrer hoje, eu já sei para onde eu vou. E você que não entregou sua vida a Jesus Cristo, se você morrer hoje, Jesus está voltando para você hoje. Se você morrer hoje, sem ter fazido um compromisso com o Senhor Jesus, uma nova aliança, entregando sua vida a Jesus, sem ter Jesus na tua vida, você vai para o lugar por nome Hades. Eu estou trazendo essa palavra para você entender a palavra de Deus em vossas vidas. O único que pode nos livrar da condenação é o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o autor e consumador da nossa alma. Ele morreu e está ao lado do Pai, intercedendo por nós, como mediador. Não tem outra pessoa que é mediador. A Bíblia fala dessa maneira: Jesus é o mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo e o homem. Jesus é o único que pode nos tirar da condenação, o único que pode nos fazer missão da sua palavra e nos fugir da destruição desse mundo. Eu me contemplei a destruição deste mundo.
Deus me deu essa liberdade para mim ver a destruição deste mundo. Misericórdia. É muito triste nessa visão que o Espírito Santo de Deus me deu. Teve um grande estrondo, e nesse grande estrondo eu olhava sobre o céu, os aviões antecipando sobre a terra. Eu olhava sobre o mar, os navios se afundando. Eu olhava sobre a cidade, eu vi o desespero da humanidade correndo de um bando para o outro, e os carros se chocando um com o outro. Um desespero muito grande estava acontecendo naquele dia, e vai acontecer. Se você não entregar a sua vida ao Senhor Jesus, você vai enfrentar a ira de Deus. A ira de Deus, a justiça de Deus é fiel. A justiça de Deus vai se cumprir. E se você não fazer um compromisso com o Senhor Jesus, estará condenado. Só Jesus que pode nos dar a salvação. Só Jesus que pode nos levar até Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que fala, Jesus disse dessa maneira: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outra pessoa que pode nos levar até Deus a não ser Jesus. Jesus é o caminho que nos faz, que nos podemos caminhar ao rumo a Nova Jerusalém, as mansões celestiais. Jesus é a vida. Ele nos proporciona a vida eterna. Não tem outra pessoa que pode nos conceder a vida eterna a não ser Jesus. Não tem outra pessoa que pode nos tirar da condenação, da destruição desse mundo, a não ser Jesus, o autor e consumador da nossa alma. A palavra de Deus se fala dessa maneira: se alguém pecou, tem um advogado que pode nos perdoar. Jesus é nosso advogado. Nós devemos se arrepender. Se eu falar que eu não tenho pecado, eu estou mentindo de si mesmo. Eu tenho pecado, mas Jesus é nosso advogado. Quando nós confessamos nossos pecados, os nossos delitos, os nossos erros, nós alcançamos a misericórdia de Deus. Nós alcançamos as bênçãos de Deus, a salvação em nossas vidas. Jesus, Ele está ao lado do Pai, intercedendo por nós, para que nós podemos alcançar a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus em nossas vidas. Meu Deus e meu Pai, não é por mundo que vem falar, que o Espírito Santo do Senhor vem falar fortemente ao coração dos ouvintes. Oh meu Deus, eu oro, eu coloco as pessoas, meu amigo, prazer lhe rever, eu coloco a vida deles ao teu cuidado, que o Senhor possa vir abençoar eles e abrir os olhos espirituais deles, para que eles possam enxergar a realidade. Oh meu Deus, eu coloco a vida deles ao teu cuidado, mas que o projeto do Senhor, meu Deus, vem se realizar na vida deles, e o projeto do Senhor Jesus vem se concretizar na vida deles, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, eu coloco a vida deles, os problemas deles, as dificuldades, as lutas deles nas mãos do Senhor, no nome do Senhor Jesus.